episódio vai começar agora e você é a nossa convidada especial para assistir o podcast da Ana com café, um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com café, encerrando com chave de ouro, porque nessa entrevista, além de história, além de muito afeto, muito amor, tem muito café e faz parte da minha infância. Venha comigo e assista a nossa entrevista com o Café da Feira, Neuza, a nossa convidada especial de hoje. E para encerrar essa série de entrevistas de Feira de Rondonópolis, aqui na Feira da Vila Operária, não poderia faltar para falar de café, não é mesmo? É verdade. Ai, que delícia! Esse cheiro maravilhoso. E a gente quer saber um pouquinho dessa história, como que tudo começou, porque não foi só aqui na feira, né? Compartilha conosco, fala seu nome, se apresenta para o nosso público. Então, é um prazer primeiro, tá? Falando da nossa história, um pouquinho da nossa história. Então, o meu esposo trabalhava já no café, numa indústria, né? E ele ficou lá durante 15, 16 anos. E aí ele foi dispensado. E a paixão pelo café ficou. Não tem como se apaixonar por café. Não tem. Ele trabalhou lá durante 16 anos e aí numa viagem ele viu um café assim, tipo esse, na feira. Esse assim? E, tipo assim, uma máquina, mas era uma máquina menor, era uma coisa pequena. E aí ele, como ele já gostava, ele resolveu trazer pra feira. Que legal. E aí a gente começou na feira assim. O patrão dele na época, o ex-patrão, né, no caso, ele foi conversar com o patrão a respeito e falou assim, não, vai, é bacana, você gosta, vai dar certo. E o patrão dele presenteou ele com uma máquina. Uma máquina dessa. Que legal. E aí a gente... Como que é o nome dessa máquina? É um moedor. Moedor. É um moedor, é uma máquina de moer. Olha só que legal. E aí hoje a gente tem algumas dessas espalhadas aí na nossa região. Que legal! Então, quando que ele começou a trabalhar na indústria? Na indústria, ele começou mais ou menos ele ficou de 86 a 2000. Olha só. 86, peraí. 40 anos ano que vem, né? E ele trabalha com café, que essa paixão vem, tem mais ou menos uns 40, esse namoro tem mais ou menos uns 40 anos. Meu Deus, você gosta de café? Amo café. Ufa! Amo café, amo café. Porque às vezes tem gente que não gosta, né? E a gente respeita, mas a gente duvida, né? Mas é difícil a pessoa... Tem aqueles que realmente não gostam do café, né? Mas a grande maioria aprecia um cafezinho. Bom demais, passadinho da hora, né? É muito bom. E aí depois de 16 anos de indústria, quantos anos de feira já? Ele vai fazer 20 anos de feira. 20 anos? 20 anos de feira. E começou aqui na Vila Operária, não? Na verdade, quando nós começamos na Vila Aurora. E nós não começamos, na feira em si, não começamos com o café. Vendíamos o queijinho de trancinha, queijinho cabacinha, né? E aí depois que despertou nele essa vontade, como ele sempre gostou, por que não? Aí você sabe que empreendedor é assim, né? A gente insiste até dar certo. Não, empreendedor é tão impressionante que é visionário, né? Ele insiste até dar certo. Tá certo. E aí estamos a gente aí há quase 20 anos nas feiras. Aí hoje vocês estão em quais feiras? Hoje nós estamos praticamente quase em todas as feiras. Jardim Atlântico, São Francisco, Vila Operária, Vila Aurora, tem outras. Conjunto São José. Conjunto São José. Então, assim, tem várias feiras que nós estamos presentes. E aí vocês vendem o café e o que mais? Aí nós vendemos o café, agregamos a petinha caseira, né, que vem junto. O cafezinho. O pão caseiro, que é um pãozinho zero glúten, zero lactose. Ai, que delícia. Bem apreciado também pelos nossos clientes. Então, assim, a gente vai fazendo aquela casadinha, né? Sim, sim. Mas agora eu vou perguntar um pouquinho de você, porque não foi a vida toda que você teve na feira, né? Não foi. Eu trabalhei quase 30 anos no comércio local. Eu era apaixonada no que eu fazia. E a gente tudo tem um ciclo, tem, né? Aquele começo, meio e fim. E na minha história, onde eu estava bem, amava o que eu fazia, mas chega um ponto que você fala assim, agora eu tenho que olhar um pouco para a família, né?
Aí eu tive meu terceiro filho. Aí você já viu, né? A gente... Maternar, né? Aquela coisa da maternidade e tal. E já era o terceiro, né? E aí eu acabei me desligando do comércio. O seu neném tava com quanto? Quando eu saí, ele tava com 2 aninhos. Hoje ele tem 12. Então tem 10 anos que eu saí. Aí você deixou o comércio pra ficar mais com o bebê. Eu fiquei mais com o bebê e pra ajudar, como o café começou a engrenar. Isso, já começou a dar certo. Opa, né? pode vir. Começou a dar certo. E aí eu falei, ele precisava de ajuda. Em vez de contratar uma pessoa de fora, por que não eu? E aí a gente abriu mão de umas coisas pra poder... Que história mais linda, que delícia, que prazer. É uma honra, porque um pouco da história de vocês funde com um pouco da minha história, né? A minha mãe fez parte aí 17 anos da mesma indústria de café que seu esposo trabalhou. É a lembrança que eu tenho de cheiro de café, de maternidade, de abraçar minha mãe, sentir o cheirinho, né? Aquele cheiro, e assim, é um amor mesmo, porque eu abraçava, mesmo quando às vezes ela tirava a roupa, a gente ia colocar a roupa na máquina para lavar, aquele cheiro de café tava naquela roupa. E fica, né? Aquela coisa de infância, aquele cheiro que vem, que remete à infância realmente. Exatamente. Então, assim, há quem não goste, mas tudo bem. A gente respeita, né? Mas é aquele cheiro afetuoso que... Minha mãe chegava, eu lembro dela chegar e abraçar ela, sentindo aquele cheirinho. Ele tem cheiro de abraço. E o nosso café é justamente isso que você está falando. Remete àquela infância na roça, aquela infância moendo café naquele moinho antigo. Sim, tô sentindo. Gente, o cheiro daqui tá maravilhoso. Assim, os clientes amam, além de ser natural, né? Exatamente. Além de ser natural. Então, é um prazer que você deve ter me conhecido criança, né? Conheci. E contar um pouco dessa história agora, saber que um pouco de tudo se funde, né? E vocês estarem na feira, fazendo parte da história de Rondonópolis. Eu falo que eu sou nascida e criada no pé do Rio Vermelho, né? Então, amo a minha cidade, sou apaixonada nessa cidade. E parabéns por trazer esse cheirinho acolhedor, esse cheirinho de abraço de mãe para casa de todo dia, né? Para casa de cada rondonopolitano. Eu que agradeço. Agradeço de verdade você de poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da minha vida. Né? É um orgulho. E eu te vi crescer e hoje você conta a minha história. Olha que bacana. Que bacana, é verdade, é verdade. Então assim, isso não tem preço, né? É verdade. Uma coisa que, onde se viu, a gente nem sabia que a gente ia se cruzar depois de tanto tempo. Exatamente, né? exatamente. Isso é bastante bacana. Ah, muito obrigada, viu? Um beijo. Uma honra. É minha. Para você que está em casa, continue nos assistindo e um grande abraço. Tchau, tchau. E você acompanhou aqui na Feira da Vila Operária uma sequência de entrevistas contando um pouco da nossa história, desse patrimônio cultural histórico de Rondonópolis, o município aqui do Mato Grosso. Um projeto pela Lei Aldir Blanc, e nós tivemos a honra de entrevistar feirantes antigos com mais de 30 anos de casa, feirantes que têm aí uma história de herança, que passou de pai para filho, e juntos estamos aqui registrando todos esses momentos. Foi uma alegria, uma satisfação fazer esse projeto, e eu encerro essa entrevista de 10 episódios com muita graça neste lugar maravilhoso, e venha conosco assistir todos os dias podcast da Ana com Café, um pote de fé, um pote de café, é o podcast da Ana com Café, Empreender e Maternar com informação de qualidade, e você pode assistir de onde e quando quiser. Um abraço!